Aí, mais Não, ou menos show. isso. E outra polêmica é o fim dos dinossauros. E aí? Ah, não. Bom, considerando que as aves estão vivas, não teve fim, né? Isso aí. Porque, pra quem não sabe, eu e Pirula hoje a gente participa do Nerdologia, né? Então a gente faz lá os Nerdologias semanais, né? Cada semana é um pessoal que faz, né? E eu fiz um de impacto, né? E falei lá, né, cara? Não, porque teve um impacto lá em Chicxulub e tal, que foi, né? Não é extinção, não foi aquele dia. Não foi aquele dia. Se bem que aquele dia é chamado o dia que os dinossauros morreram. O pessoal chama desse jeito. Mas foi assustador, né? Foi assustador. Aí o pessoal veio, não, como assim? O Pirula vai te pegar, porque as aves estão aí. Não sei o quê. Não acabou dinossauro nenhum. E depois eu até fiz uma correção. Falei, não, pessoal, vocês têm razão. Tava tendo já um processo. Porque, na verdade, tava. Não foi, lógico, né, pessoal? Não foi naquele exato dia que aconteceu. Exato. Mas o que existe hoje, né? Existe uma dúvida do fim dos dinossauros se foi um evento de impacto, se foi um vulcanismo muito grande, né? Que pode ter acontecido ali na região hoje que é... Da Índia. Isso, da Índia. Da Índia. Nas trapas ali, né? Os trapos de Deccan. Trapos de Deccan. Ou se foi uma combinação dos dois. Porque pode ter sido um impacto que disparou o vulcanismo lá, né? O que eu tenho lido, o que eu li recentemente sobre isso, inclusive com a ajuda do pessoal lá da GEL, foi assim, até onde a gente sabe hoje. O impacto foi o mais relevante. Sim. Foi o mais relevante. Os livros que foram feitos e os estudos recentemente assim que foram publicados demonstram que foi assim uma cena do apocalipse. Foi assim um tipo de impacto no mundo que a gente não teria condições de entender a gravidade da coisa, de tão grave que foi. Só não foi pior do que a extinção permo-triássica, mas ainda assim a permo-triássica ela teve outras pegadas, né? A permo-triássica só... isso é uma coisa até legal pra gente explicar pro pessoal, né? A gente considera, né, 5 grandes extinções em massa na Terra, né? A primeira é a permo-triássica. Permo-triássica, que foi quantos por cento do... 95, 96, acho. 95% da vida na Terra, né, foi extinta. Da diversidade. Da vida mesmo. Né? Depois teve A segunda maior foi essa, a dos dinossauros, de Chicxulub. Foi a segunda maior. Mas entre uma e outra, teve mais uma, pelo menos, que é a do Triássico pro Jurássico, mas ela é um pouco mais fraca. É uma das Big Five, mas é um pouco mais fraca. Mas a segunda mais forte foi essa do fim dos dinossauros. Então, o Mesozoico, ele começa com a pior extinção em massa e ele termina com a segunda pior. Isso. Né? Ali nos dinossauros, só para o pessoal saber, estima o quê? 75%, né? Mais ou menos, é isso? É mais ou menos 75% de toda a biodiversidade, com especial impacto para vertebrados. Isso. Para vertebrados terrestres. Né? Os peixes, por exemplo, de água salgada... Na verdade, não. Os peixes como um todo, peixe ósseo, né? Que estou falando, Actinopterige, tiveram um impacto muito pequeno. Sim. Né? Tubarões também tiveram um impacto muito pequeno de extinção. Morre uma linhagem ou outra, mas no geral foi menor. Mas, em compensação, você teve a extinção, por exemplo, dos mosassauros, que eram lagartos marinhos gigantescos que foram extintos. Famoso mosassauro do filme. Exato, também tem no filme. Isso. Foi eliminado naquele ponto. Porque teve a do Ordoviciano também, né? Que a gente chama. Que é aquela... Ordoviciano, né? Que chama? O pessoal que chama? Que foi... Só que o que ela foi grande... É do Ordoviciano. Foram duas no Ordoviciano. Isso, foram duas. Só que o que acontece, que pelo menos que eu lembro, é que foi uma grande extinção em massa, mas restou muita família, né? Isso. De então, aquilo lá continuou, não teve tanto impacto por conta disso, né? E também tinha uma coisa, né? A gente tinha muito menos vida terrestre no Ordoviciano, né? Então, a coisa era muito marinha. Isso. Qualquer coisinha que afetava a água, afetava tudo, né? Agora, no que diz respeito ao impacto de Chicxulub, o que a galera fala, o que eu li, né, é que, de fato, foi o apocalipse. Aquele impacto foi muito violento. E fica aquela discussão das trapos de Deccan, né? Porque as trapos de Deccan, se não me engano, vai falhar a quantidade de a área, mas ela pega praticamente metade da Índia. Praticamente metade mesmo. Assim, são milhões de quilômetros cúbicos de lava. Isso. Então é impossível que aquilo também não tenha causado um estrago monstruoso.
Sabe? Se um vulcão que entra em erupção lá na Islândia, bloqueia todos os voos da Europa, já não sei o quê. Um vulcão entra em erupção aqui no Chile, a galera já não pode viajar para os Estados Unidos. Quer dizer, você já tem uma zona por causa disso, um vulcão, né? Imagina um que fez um derramamento suficiente para cobrir metade da Índia. Exato. Né? Então, e tem também um terceiro fator, que foi uma regressão marítima violenta. Isso. Que teve. Que ninguém sabe direito por que teve. A galera acha que foi o quê? Olha que louco, né? A sequência pode fazer bastante sentido. A galera acha que foi o assoalho oceânico sossegou. Uhum. Teve uma pequena pausa na produção, no tectonismo ali, né? Certo. Na abertura ali, na Mesoatlântica ali, na dorsal e tudo. Nas dorsais, assim, tal, não sei o quê, que é a parte que cria a placa, né? Isso. Então, uma é subdução, a outra é... ali é divergente, né? Isso, é a placa divergente, exatamente. Isso. Que a outra, que a subdução é quando... uma que entra embaixo da outra. Então, aí parou, e isso fez o quê? Isso fez o oceano... Pesou, o oceano deu uma afundada. Na hora que afundou, puxou. Se a piscina fica mais funda, o nível diminui, né? E aí o que acontece? Teve uma regressão marítima. A plataforma continental... que é a primeira parte, a parte mais rasa do oceano, que fica exposta quando abaixa o nível do oceano, a plataforma continental detinha, sei lá, 70% da vida marinha, né? Por ser a parte mais fótica, né? Perto da zona fótica, e aí também resultou aí num evento. O mais possível, né, agora, ou o asteroide causou as traps de Deccan. Isso. Mas o que eu li recentemente é que as traps de Deccan foi antes. Isso. Então, o que acontece? Um 500 mil de anos antes, teve as trapas de Deccan. Então, 500 mil anos, né, para a vida se reestruturar depois da última erupção, né, até a Índia sossegar ali, né? Até ela finalmente, putz, cheguei na Ásia, para de cagar tudo, né? A Índia, tá bom, putz. Né, até terminar isso daí. E depois, 500 mil anos depois, aí veio cai um pedaço de pedra gigante do céu. E detona tudo, né? E aí o interessante é, o que sobrevive? Isso o que é legal. Sobrevive, a gente observa alguns padrões. Porque o que acontece? A galera imagina que no final do Cretáceo você não tinha... A biodiversidade era o quê? Era dinossauro, o mosasauro, o pterossauro voando, e era isso, né? E as árvores. Isso é só pra gente voltar um pouquinho no filme. Uma coisa que o pessoal critica é que eles misturam muito dinossauro de época mistura tudo, diferente, né? Mas eles podem, né? Pode. Só que é aquilo, se for fazer por proporção de quantidade, deveria ser Cretacic Park, não Jurassic Park. Porque tem mais bicho do Cretáceo do que do Jurássico. Mas, seja como for, quando você vê quem sobreviveu, né, você tem que levar em conta qual era a biodiversidade do mundo no Cretáceo, no final do Cretáceo. E você tinha já praticamente todas as linhagens atuais. De vertebrados, pelo menos, e mesmo... Não, de invertebrado mais ainda. Invertebrado é mais antigo ainda. Você tinha todas as linhagens de vertebrados, de animais atuais, você tinha lá naquela época. Praticamente todas as linhagens. Inclusive, mamífero, você já tinha o princípio da divisão de várias linhagens de mamífero, até protoprimata. É interessante porque naquele filme Dinossauro, antigão, da Disney... um dos dinossauros ele é adotado por uma família de lêmures, né? De proto-lêmures ali, uma coisa assim. E é interessante, porque os primeiros primatas provavelmente se originaram ali. Né? Ou é o proto-primata. Vai chamar de primata aí é forçar a barra. Mas provavelmente surgiram até antes, que eram os bichos mais arborícolas e tal. Mas foram, obviamente, se desenvolver mais no Paleozoico, no Paleoceno. Mas várias linhagens já estavam presentes, praticamente todas. Então... tem até um autor que vai me falhar o nome agora, que ele dizia que se você fosse teletransportado para o Cretáceo, para o finzinho do Cretáceo ali, maastrichtiano, assim, 67, 66 milhões de anos, se você não tivesse a sorte de cair no meio de uma manada de, sei lá, de hadrossauros, você possivelmente ia olhar e não ver tanta diferença daquilo que você veria hoje. Você ia ver mamíferos pequenos, semelhantes a ratos, a musaranhos. Você ia ver árvores mais ou menos familiares, né? Samambaia, pinheiro, uma outra árvore com flor, talvez umas flores esquisitas.
Você ia ver libélula, barata, mosquito, aranha, formiga, abelha. Você ia tudo lá. Sapo, você ia ver sapo, você ia ver lagarto, você ia ver cobra. Tudo bem, a cobra que tinha umas perninhas, provavelmente você ia achar esquisito, mas ia ver cobra, ia ver lagarto, ia ver tartaruga. Bom, tartaruga até não poder mais, ia ver crocodilo. Tudo bem, você ia ver uns crocodilos andando na terra, uns crocodilos esquisitos, mas você ia já ver a linhagem atual de crocodilo que já estava lá. Entrou no mar. Entrou no mar não ia mudar muita coisa. Entrou no mar você ia ter... o Mosa, né? O Mosa, alguns plesiosauros, certo. Né, que era aquele com o pescoço mais comprido. Né? Exato. Uhum. Voando, você ia ver ave, mais ou menos como as que tem hoje. Né? Pato já tinha naquela época. Pato, sim, vai... não, era pato. Dá para chamar assim, da mesma família, né? Entendi. Ganso, né? Você tinha aves de outra família que foi extinta, mas que são parecidas, né? Umas aves com dente e tal, umas coisas meio estranhas, mas você ia ter já isso daí. E pterossauro. O pterossauro ia ser esquisito. Você ia olhar e falar, pô, não, pera lá, tá, esse morcegão aí eu já não sei o que é. Mas, tipo, tirando isso, você ia ver tudo muito parecido. Que legal, né? Então, o que sobreviveu? Tudo. Se você for levar em conta, todas elas sobreviveram. Se a gente tem hoje, é porque sobreviveu. Exatamente. O que morreu? Essencialmente, tudo que tinha mais de 40 quilos. É que o pessoal fala os grandes, né? Tudo que tinha mais de 40 quilos morreu. O que faz todo sentido, porque o aporte de calorias necessário para manter uma criatura maior implicaria na falta dessa... não tinha mais planta, caloria, né? Exatamente. Aí porque o bicho comia planta, não tinha mais o que comer, né? Inclusive, ela é uma extinção que chama muita atenção dos paleobotânicos, por exemplo, porque as plantas, em geral, elas são afetadas em quantidade, mas não em diversidade. Certo. Por quê? Porque ela consegue ficar numa semente ali, né? Vai nascer, a semente fica hibernando, sei lá quanto tempo. Quando der a condição, ela passou o sofrimento ali, o choro e ranger de dentes, ela pluf, volta e cresce outra vez. Então, você vê a redução da cobertura vegetal, mas não a extinção. A extinção de Chicxulub, a extinção do fim do Cretáceo, ela mata uma diversidade gigantesca de planta. Ela ficou tanto tempo... É a diferença de uma extinção por vulcanismo para uma extinção por impacto de bólida. Assim, cobriu a luz do sol por tanto tempo que as plantas morreram em profusão. Só sobrou o quê? Então, animais com menos de 40 quilos, que provavelmente conseguiriam... não precisariam de tanta comida para sobreviver. Certo. E não quer dizer que todo mundo com menos de 40 quilos sobreviveu. Quer dizer que quem sobreviveu tinha menos de 40 quilos, mas morreu muito bicho com menos de 40 também. Muito. Isso. Tinha uns passarinhos desse tamanho assim que morreu tudo. Mas uma coisa interessante é onde viviam esses bichos que sobreviveram. Não era em qualquer ambiente. Por exemplo, a gente tem evidências por minas de carvão, por amostragem de carvão, que essencialmente todas as florestas pegaram fogo. Essencialmente tudo. A gente tem enormes jazigos, né? Não, jazidas de carvão. Jazidas de carvão. Enormes jazidas de carvão que são dessa época. Para mostrar que, tipo assim, o planeta ficou deserto. Acabaram... Então, esses bichos pequenos, ou grandes, ou qualquer um que vive em floresta... Entendi. Acabou também. Uhum. Dançou. Né? Então, eles tinham, para sobreviver, eles tinham que estar num lugar específico, né? Exato. Qual é o lugar que foi menos impactado do ponto de vista de biodiversidade que a gente tem notícia comparando a fauna dos lugares do mundo em que você tem afloramentos do Maastrichtiano, né, que é o limite do Cretáceo, e do comecinho do Paleoceno? Quais são os ambientes que a gente vê mais fósseis ali, que não parece ter mudado muito a diversidade? Vertebrados, como eu falei, peixes, actinopterídeos e tubarões, e água doce. Entendi. Água doce teve um impacto que, aparentemente, tipo assim, acho que a água doce perdeu 10%. Eu achei artigo falando que perdeu 10% da biodiversidade só. Então, óbvio que sofreu impacto, mas foi um impacto muito mais manejável. Aí isso explica por que sapo sobreviveu, tartaruga sobreviveu,
Os crocodilos que sobreviveram, os crocodilos parecidos com os nossos, que vivia perto d'água. Peixe de água doce sobreviveu. Aves que sobreviveram, a gente tem evidência de que elas viviam na interface da água, eram aves mais aquáticas. Mamífero, provavelmente também nessa pegada. E olha que interessante, muitos afloramentos com esses fósseis em regiões mais perto dos polos. Que também possivelmente foram menos impactadas pelo meteoro por causa da condição de estar numa região mais específica ali do planeta, tal, enfim. Então, você teve várias evidências grudando ali de quem sobreviveu e por que sobreviveu. Então, tirando as aves, todos os outros dinossauros eram de grande porte. E talvez eles não fossem realmente tão abundantes, porque já tinha tido as já tinha trapos. Vindo, né? Já tinha vindo as trapos. A trapa de Deccan já tinha matado uma galera. E aí o que sobrou foi no asteroide. E aí vários desses bichos grandes foram pro saco. E ao contrário do que o pessoal pensa, não foi só dinossauro que foi extinto. Várias linhagens de crocodilo, os pterossauros que voavam, os mosa lá no coisa, os plesiosauros também. Algumas linhagens de mamífero, algumas linhagens de aves. Né, foi planta pra caramba. Né? Então, quer dizer, você tem nos oceanos, você teve aqueles moluscos que tinham, que eram uns polvos com umas conchas redondas, assim, né? Foram todos extintos. Então, quer dizer, você tem ali uma gama de vida que foi porque quando a gente fala até 75% da vida, né? Que a gente, quer dizer, tá tudo englobado ali, dinossauro e tudo isso tá junto, né? Exato. Quando fala em extinção... O pessoal fala isso, né? E tem aquela briguinha, tem um cara lá acho que do Novo México, não lembro agora, que ele cismou que ele tinha achado fóssil de dinossauro do Paleoceno, né? Que já depois passou da virada, mas eles sobreviveram. E aí? E aí o pessoal falou, pô, justo no Novo México, tá do lado ali do impacto, os últimos que você vai imaginar que sobreviveram esse. Mas não, é aquela briga... Quando você tem dificuldade de fazer a datação absoluta e ela vira só relativa. Aí dá um erro grande. E aí o pessoal consegue argumentar que, tipo, não, essa camada inverteu, trocou e tal, mas aí ninguém... O cara escreveu um calhamaço de artigo, artigo de 200 páginas. Galera, um livro. Galera leu. Não Mano, passou. Você tá... É que nem um cara... Né, que ele era um primatologista, que ele fez um artigo gigantesco para tentar provar que o nosso parente mais próximo vivo hoje é o orangotango e não o chimpanzé. O que é uma loucura do ponto de vista biogeográfico, né? Porque o chimpanzé é asiático, o orangotango é asiático, então teria que mudar todas as teorias de dispersão humana, tal, não sei o que. O cara também fez um calhamaço assim, você ia imprimir, era um livro. O pessoal olhou aquilo, tipo... Em 10 minutos, quebrou 10 argumentos do cara lá e falou assim, mano, você tá muito doido, cara. Que é isso? Tal. Aí não foi pra frente, mas... É aquilo, são aquelas ideias dissonantes que eu falo que são saudáveis. Né? Sim. Não é um doidinho no Jô Soares falando bosta, entendeu? São ideias dissonantes que são saudáveis. É um negócio sincero, né? O cara tava pesquisando, chegou naquilo ali. Aí... E eventualmente... ele também não fica revoltado se você for lá e mostrar pra ele que... Porque ele tá num ambiente científico e ele sabe como funciona, Não, né? E mesmo que ele fique revoltado, às vezes, você tentando rebater uma hipótese... de uma coisa, você descobre um troço novo. Exatamente. Né? Eu costumava brincar, dentro dos dinossauros da minha área tem uma história, né? Que teve, na época que o pessoal estava discutindo se as aves eram dinossauros ou não, teve um grupo de pesquisadores que no começo não foram céticos. Justo, era uma hipótese nova, era uma coisa que realmente não tinha tantos dados para corroborar. Ele tinha, mas não tinham descoberto. Quando desse grupo aí, de pessoas que eram contrárias à ideia do dinossauro-ave, desse grupo de pessoas, um pesquisador, que é o Alan Feduccia, ele se destacou levantando vários pontos, alguns muito interessantes, alguns que nitidamente são fáceis de quebrar. E tentando responder aos argumentos do Feduccia, descobriram uma série de explicações que não se tinha ideia, que corroboraram que os dinossauros são aves. Ou seja, refutaram o Feduccia descobrindo descobriram uma coisa mais legal ainda, né? E aí foi assim. Então, tanto que eu até brinco. No começo, o Feduccia fazia esses questionamentos, eram muito relevantes. Hoje, se for ver, o Feduccia tá vivo ainda, tá velhinho, tal, não sei o quê, já faz uns, sei lá, quantas décadas aí, as últimas aí,
que aí ele só tá falando merda. Aí sim, aí ele tá chutando, ele tá querendo, sabe, tipo, Entendi. não me conformo. Então qualquer merda que aparecer, ele vai falar que, tipo, não, tá vendo, eu tava certo. Não, cara, esquece, aceita que dói menos, joga a toalha. Mas não, ele não quer jogar a toalha, mas ele tá cada vez mais sozinho, né? Ele tem 2 alunos e acabou, né? Ele não sei lá quantos alunos, tô chutando. E aí, então, quer dizer, ele não tem mais Foi se isolando, né? Foi se isolando, mas porque foi teimoso. Né? Porque ele não quis dar o braço a torcer e admitir que estava errado. Mas no começo, quando você não tinha realmente uma definição ali, os primeiros questionamentos dele foram relevantes, foram importantíssimos para descobrir. Então é importante, às vezes, você ter uma ideia dissonante dentro da ciência. Na verdade, é sempre importante você ter uma ideia dissonante. É que a diferença é uma ideia dissonante dentro de uma proposta válida na ciência e que está ancorada com os dados. É diferente de você pegar os dados, juntar do jeito que você quiser e querer inverter. Porque é aquela coisa, você vai falar, você tem a ditadura da academia que não deixa ideias novas. É óbvio que você vai ter resistência de ideias novas. As pessoas não querem mudar de ideia. Mas se as suas ideias forem boas, as pessoas novas vão querer. E se ela for boa de fato, elas vão conseguir provar, corroborar essa hipótese. Né? O exemplo maior é o da deriva continental lá, né? O Wegener, quando ele apareceu todo mundo lembra desse exemplo do Wegener, né? Tipo, ele apareceu, ninguém deu trela para dizer que os continentes andavam, entre aspas, e aí depois descobriram mais evidências mostrando que sim. Mas o problema é querer subverter isso. Você vai para a academia, fala as coisas. Ninguém acredita, por quê? Porque é uma bobagem. Aí você vai o quê? Vai para a mídia e começa a alardear. E aí as pessoas leigas passam a te conhecer mais do que aos acadêmicos que estão falando algo que presta. E passam a conhecer essas pessoas que estão ali, tipo, sabe, delirando. E aí entra naquele negócio que eu falo. Por que acontece isso? Porque o cara da academia, ele fica aqui, ó. E o cara que maluco entra aqui, ó. Entendeu? O cara da academia, ele cria esse buraco, esse gap entre ele e o público, entendeu? Eu falo assim, galera, já que vocês não querem mesmo, vocês não estão dando... Deixa eu ficar aqui escrevendo meu paper, que é o que eu vou ganhar dinheiro e tal. Só que nisso vai abrindo esse buraco que dá a chance Por que o cara entra e vai atrás da mídia e espalha essa loucura? Porque criou esse buraco. Porque se esse buraco aqui tivesse coberto pelo pessoal da academia de alguma forma, entendeu? Ó, tem um cara lá que está pesquisando, mas, ó, você e você, vocês vão fazer o trabalho, tipo, sujo. Vocês vão ficar aqui nesse meio conversando com o público, para não deixar ninguém entrar, entendeu? Exato. Isso eu percebi muito quando foi esse lance da mudança climática. Sim. Porque quando eu fui tentar falar com os professores, nem todos os professores foram abertos a gravar uma entrevista, a falar coisas, por medo. A gente também tem que levar em conta, né, isso até brinco com o Reinaldo, né, que alguns jornalistas traumatizam o cientista, né? Sim. Você fala conhaque de alcatrão, ele escreve catraca de avião e, tipo, aquela coisa. Mas, levando em conta, né, descontando essa parte, você tem também esse lance de que, por exemplo, o financiamento de pesquisa ele não vem você falando com o público, né? O financiamento de pesquisa vem você publicando o paper e colocando É o que eu acho, cara. Fazendo... Eu acho que o sistema tá errado, entendeu?